Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem magnetizar riqueza, amor e oportunidades sem esforço, enquanto outras lutam uma vida inteira sem sair do lugar? A resposta não está na sorte, nem no acaso. Está na frequência vibracional que você emite a cada pensamento, emoção e decisão. Você não está criando a realidade com a força do desejo, mas sim com a assinatura energética que seu corpo transmite ao campo quântico. E essa assinatura é o código secreto da manifestação. A verdade é simples e poderosa. Sua realidade externa é apenas um espelho do seu campo interno. Quando você sente escassez, o universo devolve falta. Quando você sente gratidão antes da prova, o universo acelera a evidência. A frequência sempre vem antes da forma. E a ciência já provou isso. Pesquisas de física quântica, neurociência e epigenética confirmam que seu corpo é um transmissor eletromagnético. Seu coração tem um campo milhares de vezes mais potente que o do cérebro, e ele está se comunicando com o todo a cada batida. Você está emitindo sinais, mesmo em silêncio. Neste vídeo, você vai entender como dominar sua frequência com base em fundamentos reais da ciência energética. Você vai aprender a alinhar pensamentos, emoções e atitudes para colapsar uma linha do tempo de abundância. E acima de tudo, vai perceber que não precisa se tornar algo novo, só precisa sintonizar com a versão de si que já está vibrando a vida dos seus sonhos. Tudo já está aqui, esperando o seu alinhamento. Vamos colapsar essa realidade juntos. Se essa mensagem ressoar com você, inscreva-se no canal, curta o vídeo e comente aqui embaixo a palavra frequência. Seu campo já começou a mudar agora. Você não vive em um mundo físico com partículas sólidas como acreditava a física clássica. Você vive em um mar invisível de energia, onde tudo vibra, pulsa e responde a campos sutis. Esse campo é o que cientistas como Albert Einstein e Nikola Tesla chamaram de matriz energética da realidade. Tesla, inclusive, já dizia: se você quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Ele estava anos-luz à frente de seu tempo, enxergando aquilo que só agora a ciência começa a comprovar. Cada átomo que compõe seu corpo vibra em uma determinada frequência. Cada célula emite sinais eletromagnéticos. Seu pensamento gera ondas. Sua emoção carrega carga elétrica e magnética. E tudo isso junto forma seu campo vibracional. Bruce Lipton, biólogo e autor de A Biologia da Crença, mostrou que as células humanas respondem mais ao campo energético ao seu redor do que ao próprio DNA. Isso significa que o ambiente interno, sua mente, suas crenças, sua emoção, molda sua biologia e sua realidade. Essa é a base da física quântica aplicada à consciência. Nada é fixo. Tudo é probabilidade até que seja observado. Esse é o chamado efeito observador. Ao colocar sua atenção em algo, você colapsa a onda de possibilidade em realidade manifesta. Você, literalmente, transforma potencial em matéria. Mas para isso, sua frequência precisa ser compatível com aquilo que deseja manifestar. Caso contrário, o colapso da realidade não acontece. Ou pior, você colapsa versões indesejadas baseadas no medo, na dúvida ou na escassez. O universo não responde ao que você fala, mas ao que você vibra. E a vibração mais pura que você emite não vem da boca, vem do campo do seu coração. Esse campo, de acordo com o Instituto HeartMath, é o mais forte gerador de sinais eletromagnéticos do corpo humano. Ele se expande em torno de você, como um radar silencioso que comunica seus estados internos ao campo quântico. Quando você sente medo, insegurança ou culpa, esse campo se contrai e entra em desalinhamento com as possibilidades elevadas. Quando você sente gratidão, amor e confiança, esse campo se expande, se harmoniza e se torna magnético. É por isso que muitas pessoas fazem afirmações positivas, visualizações, vision boards, mas não conseguem mudar nada em suas vidas, porque o campo que elas emitem está desalinhado com a informação que tentam transmitir. É como tentar sintonizar uma estação de rádio sem estar na frequência correta.
Você não vai ouvir nada ou vai captar ruído. A manifestação é a mesma coisa. Ela exige coerência entre mente, coração e ação. E essa coerência só surge quando você domina a sua frequência. Mas como saber em qual frequência você está vibrando? A resposta está em observar o reflexo da sua vida. Tudo ao seu redor está respondendo ao seu campo. As pessoas, os eventos, o dinheiro, as emoções recorrentes, até as coincidências que você vive. Você é como um ímã que atrai circunstâncias que vibram na mesma sintonia. Essa é a lei da ressonância e não há exceções. Para mudar sua realidade, você precisa primeiro mudar o seu campo. E para isso, não é necessário esforço físico extremo, mas sim realinhamento energético sutil. Uma das técnicas mais simples e eficazes para isso é o escaneamento vibracional diário. Ao acordar, antes mesmo de pegar o celular, feche os olhos por 2 minutos e pergunte a si mesmo: o que estou sentindo agora? Se for algo denso, não julgue. Apenas respire profundamente 3 vezes e mude o foco para algo que te traga leveza, gratidão ou expansão. Esse simples gesto feito todos os dias começa a reconfigurar seu campo de forma poderosa. Dominar sua frequência não é algo místico ou inalcançável. É ciência aplicada ao campo sutil da consciência. É entender que você é, antes de tudo, energia em forma humana e que sua assinatura vibracional é seu verdadeiro cartão de visita para o universo. Quanto mais elevada for sua frequência, mais alinhado você estará com a realidade que deseja colapsar. Você não precisa correr atrás da sua nova vida. Você precisa vibrar nela até que ela se torne inevitável. Você é uma antena viva, emitindo sinais ao universo a cada batida do coração, a cada pensamento repetido, a cada emoção sentida com intensidade. E esses sinais não se perdem no ar. Eles moldam a matéria, conectam você com realidades específicas e definem de forma invisível tudo o que você atrai ou repele em sua vida. Essa emissão energética, também conhecida como campo vibracional, é o verdadeiro idioma do universo. Não importa o que você diz, apenas o que você vibra. E quem entende essa linguagem se torna co-criador consciente de sua existência. A ciência já comprovou que o corpo humano possui um campo eletromagnético que se estende além da pele. Esse campo, gerado principalmente pelo coração e pelo cérebro, é o canal direto de comunicação com o campo quântico. Mas entre todos os órgãos, o coração é o mais poderoso emissor energético. O Instituto HeartMath demonstrou que o campo do coração é até 5.000 vezes mais forte que o do cérebro em intensidade magnética e 60 vezes mais intenso eletricamente. Isso significa que seu sentimento tem mais força criadora que seu pensamento isolado. É por isso que visualizar algo sem sentir é como acender uma lâmpada sem ligar na tomada. O campo só responde quando há coerência entre emoção e intenção. Essa coerência é o segredo da manifestação. Quando sua mente projeta uma intenção clara e seu coração pulsa em sintonia com essa intenção, sentindo como se já fosse real, o universo responde com precisão matemática. Joe Dispenza chama isso de assinatura eletromagnética da manifestação. Você envia uma frequência e atrai tudo o que ressoa com ela. Mas quando há conflito interno, desejar uma coisa e temer não consegui-la, o campo recebe sinais confusos. E onde há confusão, há estagnação. Nada colapsa, tudo permanece potencial. O que você sente é o verdadeiro combustível da realidade que você manifesta. E as emoções são códigos vibracionais que determinam a natureza da sua criação. Alegria, gratidão, amor e entusiasmo emitem frequências altas, associadas a estados de expansão, abundância e sincronicidade. Medo, culpa, raiva e apatia emitem frequências densas, associadas a contração, bloqueios e repetição de padrões. Cada emoção que você alimenta é como um pedido feito ao universo, e o campo, obediente, responde sem julgamento. Ele apenas reflete. Por isso, você precisa se tornar consciente dos sinais que está emitindo com seu corpo
a cada momento. A linguagem vibracional não é verbal. Ela é corporal, emocional, energética. O jeito como você respira, caminha, fala consigo mesmo, se movimenta e sente. Tudo está codificando sua realidade agora. E a maioria das pessoas faz isso de forma automática, inconsciente, repetindo os mesmos padrões vibracionais que criam os mesmos resultados de sempre. Mas a boa notícia é, basta um pequeno ajuste de frequência para ativar uma nova linha do tempo. Uma das formas mais eficazes de fazer isso é praticar o alinhamento vibracional matinal. Esse alinhamento consiste em 3 passos simples e poderosos, que você pode aplicar todos os dias em menos de 3 minutos. Primeiro, respire profundamente por 3 vezes, com consciência, ancorando-se no presente. Segundo, mentalize a realidade que deseja viver como se já estivesse acontecendo. Sinta o cenário, as pessoas, os aromas, o ambiente. Terceiro, cultive por 1 minuto uma emoção de gratidão, não pelo que virá, mas como se já tivesse acontecido. Esse exercício, quando feito com consistência, começa a alterar seu campo vibracional de forma profunda. Você está literalmente reprogramando sua assinatura energética. Com o tempo, essa prática se torna natural, automática, e quando o campo se realinha, a realidade muda com ele. As oportunidades começam a aparecer, pessoas ressoantes se aproximam, os sinais aumentam e o caminho se abre de maneira quase mágica. Mas não é mágica, é ciência aplicada com consciência. O campo responde sempre. A pergunta é, o que você está enviando agora? Talvez você nunca tenha parado para refletir que seu corpo é um instrumento quântico, uma antena que vibra 24 horas por dia, inclusive enquanto dorme. E cada emoção que você insiste em sentir é uma frequência que persiste em transmitir. Você está dizendo ao universo, é isso que eu escolho vibrar e é isso que aceito receber. E ele responde com mais daquilo, sempre com precisão vibracional. Por isso, aprender a dominar sua energia emocional é muito mais do que um exercício espiritual. É um compromisso com a realidade que você quer viver. Dominar seu campo vibracional é escolher conscientemente a frequência do seu dia, da sua mente e do seu coração. E esse domínio não vem com esforço, mas com intenção e prática constante. Você não precisa controlar o universo, só precisa emitir o sinal certo. E quando isso acontece, o universo se encarrega do resto. Você se torna um imã natural de tudo aquilo que já está vibrando no plano invisível, esperando apenas a sua sintonia. Você não está tentando se tornar algo novo. Você está apenas tentando se alinhar com uma versão de si mesmo que já existe, vibrando em uma frequência mais elevada. Essa versão não é uma fantasia, não é uma projeção do ego. Ela é real, concreta e já pulsa em uma linha do tempo paralela. O que separa você dela não é o tempo nem o espaço, é a frequência. A física quântica nos mostra que todas as possibilidades já existem simultaneamente no campo quântico. Cada escolha, cada versão de você, cada vida que você poderia estar vivendo está codificada como uma frequência específica. Quando você muda sua vibração, você muda de estação. Assim como girar o botão do rádio não cria uma nova estação, mas apenas sintoniza com uma que já estava lá, seu campo vibracional apenas acessa o que já está presente no universo. Joe Dispenza ensina que quando você sintoniza com o seu eu futuro, aquele que já alcançou aquilo que você busca, você começa a vibrar essa identidade no agora. E essa é a chave da transformação real. Você não espera a mudança acontecer para então se sentir diferente. Você se sente diferente agora para que a mudança aconteça. É o que ele chama de ser o criador da sua realidade, não a vítima das circunstâncias. Você já reparou como, ao imaginar um futuro desejado, muitas vezes sua mente sabota com frases como: mas eu ainda não tenho isso, não sou assim, isso é difícil demais. Essas frases são ancoragens vibracionais que mantêm você na linha do tempo atual. Enquanto você vibra o ainda não sou, o campo responde com então não será. Mas quando você assume a identidade daquilo que deseja ser, mesmo antes de ver a prova externa, o campo colapsa as partículas da nova realidade ao seu redor. Essa identidade vibracional não é baseada em esforço
nem em vontade. Ela é baseada em coerência energética. Se você quer viver como uma pessoa próspera, precisa pensar, agir, sentir e escolher como essa pessoa escolheria, mesmo que o saldo bancário atual não reflita isso ainda. É isso que ativa o salto de linha do tempo. Você está ensinando ao seu corpo, através da emoção, o que sua mente já sabe intelectualmente. E quando o corpo acredita, o campo responde. Vamos fazer um exercício simples, mas poderoso. Feche os olhos por um instante e imagine a versão de você que já vive tudo o que deseja. Observe onde ela está, como se move, como fala, o que pensa ao acordar. Agora pergunte, qual é a frequência emocional que essa versão carrega no corpo? É confiança, gratidão, liberdade, expansão? Agora, por apenas um minuto, sinta essa emoção com intensidade. Respire nela. Permita que ela se instale em seu corpo como uma verdade. Ao fazer isso, você acaba de colapsar uma nova linha do tempo. Esse exercício, repetido diariamente, começa a reconfigurar seu campo vibracional de forma estrutural. Você não está apenas sonhando, você está habitando ele agora. E quando isso acontece, as sincronicidades começam a surgir como confirmação do alinhamento. Pessoas surgem do nada, convites inesperados aparecem, portas que pareciam fechadas se abrem com fluidez, porque o campo entende que você já está vibrando como quem vive essa realidade. E então ele responde. A maioria das pessoas espera provas externas para então mudar por dentro, mas a verdadeira criação acontece ao contrário. Você primeiro assume por dentro, depois o mundo se ajusta. Esse é o caminho do mestre quântico, viver como se já fosse até que seja inevitável ser. E quanto mais você sustenta essa frequência, mais rápido a realidade se dobra a ela. Porque o universo não entende resistência, ele entende vibração. O mais incrível é que ao ativar essa identidade vibracional, você começa a se lembrar de quem você realmente é. Você não é o nome, o corpo ou as limitações que aprendeu a carregar. Você é consciência pura, conectada a infinitas possibilidades. Você é o campo se observando através de um corpo humano. E quando você entende isso, tudo muda. Você para de lutar contra a vida e começa a dançar com ela. A versão mais elevada de você não é uma meta distante. Ela está esperando você se lembrar dela. E quando você vibra como ela, fala como ela, sente como ela, o mundo começa a tratá-lo como ela, porque você se tornou compatível. Esse é o segredo do salto quântico. A mudança interna sempre antecede a manifestação externa. Sempre. Você não precisa correr atrás das oportunidades certas. Quando sua frequência está alinhada, elas correm até você. Essa é a beleza do campo vibracional. Ele não exige esforço desnecessário, exige apenas alinhamento energético. Tudo o que é compatível com a sua vibração se aproxima de forma natural, magnética e inevitável. E aquilo que não ressoa com sua frequência simplesmente se dissolve, se afasta ou desaparece. É assim que o universo organiza a realidade, por ressonância. Atração vibracional não é mágica, é ciência aplicada à consciência. O campo quântico responde a tudo o que você sente, pensa e acredita como sendo verdade. Se você vibra em escassez, atrai experiências que reforçam a falta. Se vibra em merecimento, recebe circunstâncias que confirmam esse valor interno. Cada pensamento repetido se transforma em crença. Cada crença ativa um padrão emocional, e esse padrão se torna uma frequência estável, que atrai realidades compatíveis. Você já percebeu como certas pessoas entram em sua vida exatamente no momento certo, trazendo o que você precisava ouvir, viver ou aprender, ou como portas se abrem sem que você precise forçar? Isso não é coincidência, é sincronicidade vibracional. Carl Jung chamou de sincronicidade essas coincidências significativas que revelam uma ordem oculta na realidade. Mas hoje sabemos que elas são sinais de alinhamento frequencial. Elas indicam que você está no fluxo correto, emitindo a vibração certa para colapsar realidades elevadas. Quando você vibra com clareza, confiança e gratidão, seu campo se expande e se torna magnético. Você literalmente se transforma em um farol de luz vibracional, emitindo um sinal
claro para o universo. Esse sinal diz: estou pronto. E o campo responde com pessoas, ideias, mensagens, inspirações e até milagres que confirmam esse novo estado de ser. Você não busca, você atrai. Você não força, você permite. A vida começa a te servir quando você entra em coerência vibracional com aquilo que deseja viver. Os números quânticos, como 3, 6 e 9, são símbolos vibracionais que muitos mestres consideram códigos de criação. Nikola Tesla dizia que se entendêssemos a importância desses números, teríamos a chave do universo. Esses números aparecem em padrões de repetição quando sua frequência começa a se alinhar com um salto de consciência. Ver 1111, 333, 888 e outras sequências numéricas é o campo dizendo: você está despertando. Esses sinais não são aleatórios. Eles são respostas energéticas do universo ao seu campo interno. Mas não basta esperar que as coisas aconteçam apenas por desejar. A vibração precisa ser sustentada no corpo, na mente e nas ações. O universo responde à frequência dominante, não à frequência momentânea. É por isso que uma mudança profunda exige prática vibracional diária. Você precisa manter o campo elevado, mesmo quando nada ao redor ainda mudou. Essa é a prova de que você confia. E o campo responde à confiança com aceleração de sincronicidades. Uma técnica poderosa para ativar essa sintonia é o alinhamento vibracional direcionado. Funciona assim: escolha uma área da sua vida que deseja transformar. Finanças, relacionamentos, saúde. Agora feche os olhos e visualize a versão ideal dessa área como se ela já estivesse acontecendo. Sinta as emoções que essa realidade traria. Respire nelas por 3 minutos. Depois, ao longo do dia, repare em cada sinal, pessoa ou situação que se conecta com essa vibração. Aos poucos, essas pontes vibracionais se fortalecem e você começa a atrair evidências concretas daquela realidade. O campo não diferencia a imaginação de realidade. Ele só responde à frequência que você está emitindo agora. Então, quando você sente alegria por algo que ainda não se manifestou, o campo entende que já é real e começa a reorganizar a matéria para tornar visível o que antes era invisível. É assim que os milagres acontecem. Eles não são violações das leis naturais, mas manifestações aceleradas do que já estava presente no campo quântico. Imagine que sua realidade atual é como um espelho. Você não tenta mudar o reflexo puxando o vidro. Você muda a imagem que o espelho reflete, ou seja, sua vibração. O mesmo vale para a sua vida. Você não atrai o que quer com desespero ou ansiedade. Você atrai o que já vibra com confiança, paz e presença. Esse é o verdadeiro magnetismo espiritual. É o campo respondendo ao seu estado interno com sincronia e precisão. Dominar sua frequência é ativar o poder de atrair pessoas que te elevam, oportunidades que te expandem e milagres que confirmam sua conexão com o invisível. Você se torna um canal por onde o universo se expressa. E quanto mais você se mantém nessa vibração, mais rápido tudo aquilo que você busca começa a buscar por você. Porque no fundo, já estava tudo ali, esperando o momento em que sua frequência se tornasse compatível. Prosperidade não é resultado de sorte, esforço cego ou acaso. Prosperidade é consequência direta de alinhamento energético constante. E esse alinhamento não acontece apenas nos grandes momentos da vida, mas nos pequenos detalhes do seu dia. São os microalinhamentos, realizados com consciência e intenção, que reconfiguram silenciosamente seu campo vibracional e ativam o código da abundância no plano quântico. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa mudar pequenas coisas com frequência. O campo quântico não responde apenas ao que você deseja nas horas de meditação ou oração. Ele responde ao que você vibra quando acorda, quando escova os dentes, quando olha para sua conta bancária, quando conversa consigo mesmo ao longo do dia. Cada um desses momentos é uma oportunidade de escolher uma frequência mais elevada. E são essas escolhas invisíveis que criam o seu campo dominante. Por isso, os microalinhamentos são tão poderosos. Eles se tornam a sua nova base vibracional. Um exemplo disso é o primeiro pensamento do dia. Acordar já em um estado automático de preocupação ou cansaço
é como ligar seu campo energético em baixa frequência. Mas quando você toma 1 minuto ao acordar para respirar fundo, agradecer e se conectar com a sensação de abundância, sua vibração inicial muda. E o resto do dia começa a ressoar com essa nova frequência. Esse pequeno hábito, repetido por 21 dias, reprograma seu campo sutil de forma profunda. O mesmo vale para a forma como você fala com você mesmo. A autoconversa, aquilo que você pensa em silêncio, é uma das maiores fontes de emissão vibracional que você possui. Se você se critica, se culpa ou se diminui ao longo do dia, o campo capta essas vibrações como comandos. Mas se você se acolhe, se encoraja e se trata com respeito interno, o campo interpreta isso como um estado de merecimento. E o merecimento é uma das frequências mais altas de atração vibracional. Outro microalinhamento poderoso é a forma como você lida com o dinheiro nas pequenas transações. Quando você paga algo com ressentimento, medo ou culpa, você está vibrando escassez mesmo sem perceber. Mas quando você realiza a mesma transação com gratidão, sentindo que o dinheiro está circulando e que mais está a caminho, você muda completamente a assinatura vibracional do ato. Não importa se o valor é pequeno. O que importa é a emoção que você associa ao fluxo. Você pode inclusive usar âncoras vibracionais ao longo do dia. Uma âncora vibracional é um gesto, um objeto ou uma frase que você usa para se reconectar com seu campo elevado. Pode ser uma respiração consciente, uma palavra como expansão ou fluxo, ou até mesmo um toque no peito para lembrar da sua conexão com o coração. Essas âncoras ajudam a manter sua frequência em estados mais coerentes, mesmo em meio a desafios. Outro ponto essencial é o fechamento do campo antes de dormir. A última frequência do seu dia costuma ser a que permanece mais tempo ativa no campo. Por isso, dormir em estados de raiva, ansiedade ou culpa mantém sua vibração baixa durante a noite. Ao invés disso, crie um ritual de encerramento vibracional. Pode ser uma oração, uma meditação guiada, uma escrita de gratidão ou simplesmente imaginar cenas do seu futuro ideal com sentimento de realização. Essa prática informa ao campo. Essa é a frequência que desejo manter enquanto durmo. A repetição desses microalinhamentos cria um novo padrão energético em sua vida. Você começa a operar por padrão em estados de gratidão, confiança e fluxo. E o mais impressionante é que o universo responde de forma igualmente consistente. Você começa a notar mais fluidez, mais conexões inesperadas, mais prosperidade entrando sem esforço. Não porque algo fora mudou, mas porque sua frequência interna mudou. E o universo é um espelho fiel dessa vibração. Esses códigos quânticos não são difíceis de aplicar. Eles são simples, mas exigem presença. Você não precisa de horas para mudar seu campo. Basta alguns minutos, várias vezes ao dia, com total intenção e sentimento. Respirar com consciência é uma ativação. Escolher a gratidão em vez da queixa é uma transição. Focar na solução ao invés do problema é uma elevação. E cada uma dessas escolhas eleva seu ponto de atração. Dominar sua frequência é se tornar mestre dos pequenos momentos. É reconhecer que cada escolha emocional é um investimento vibracional e que cada segundo que você passa em alta frequência vale mais do que dias inteiros em esforço desconectado. Você não precisa correr mais, trabalhar mais ou lutar mais. Você precisa vibrar com mais inteligência, mais amor, mais presença. Essa é a chave do código quântico da prosperidade e ela está agora mesmo em suas mãos. A escassez não começa na carteira, começa na consciência. Antes de faltar dinheiro, amor ou saúde no plano físico, já havia um campo vibracional, emitindo sinais de carência, medo e autossabotagem. O que você vê do lado de fora é apenas o reflexo do que você sustenta por dentro. E o mais perigoso é que essas frequências de escassez, na maioria das vezes, são invisíveis. Elas operam em segundo plano, sabotando seus movimentos sem que você perceba. A escassez se disfarça de realismo. Ela se apresenta como prudência, modéstia, lógica fria, mas na verdade ela é apenas a resistência vibracional à abundância que já está disponível no campo quântico. Toda vez que você pensa, isso é bom demais para ser verdade, não
tenho o suficiente ainda, ou eu não sou capaz, você está emitindo sinais densos que afastam aquilo que deseja. E o campo, sem julgamento, apenas responde à sua vibração dominante. A autossabotagem começa quando você deseja uma realidade nova, mas vibra com os mesmos sentimentos da realidade antiga. Você quer prosperidade, mas sente medo. Quer amor, mas carrega rejeição. Quer liberdade, mas vibra culpa. Essas incongruências criam ruídos no campo e impedem que a realidade desejada se manifeste com clareza. É como tentar sintonizar uma estação com o botão torto. Tudo o que você ouve é distorcido. Por trás da escassez está sempre uma emoção não liberada, uma crença herdada, uma memória emocional reprimida, uma sensação de desmerecimento. E enquanto você não dissolve essas cargas, elas continuam emitindo frequências de bloqueio. Por isso, o caminho da abundância começa com a limpeza do campo interno. Você não precisa se forçar a acreditar em algo positivo enquanto carrega uma dor não curada. Você precisa liberar essa dor para que o campo volte a vibrar com leveza. Uma das práticas mais eficazes para dissolver frequências de escassez é a EFT quântica, uma combinação da técnica de liberação emocional com intenção vibracional. Funciona assim: você identifica a emoção limitante que está sentindo agora, medo, escassez, insegurança. Depois, começa a estimular pontos específicos do corpo com leves toques, os meridianos, enquanto verbaliza frases como: mesmo sentindo isso, eu escolho liberar e aceitar quem eu sou. Essa técnica ajuda a desbloquear a carga emocional do corpo e reequilibrar o campo energético. Outra ferramenta poderosa é a respiração vibracional consciente. Quando você respira de forma profunda, lenta e com intenção, está literalmente reorganizando o seu campo. A respiração é a ponte entre o físico e o sutil. Cada inspiração consciente limpa o campo de energias densas e abre espaço para frequências mais elevadas. Você pode, por exemplo, inspirar visualizando luz dourada entrando no seu corpo e expirar visualizando a liberação de todo medo, escassez ou dúvida. Esse simples ato, feito por 5 minutos ao dia, muda completamente seu estado interno. Além disso, a reprogramação vibracional exige atenção aos gatilhos mentais que ativam sua frequência de escassez. Observe como você reage a contas, compromissos, cobranças e situações desafiadoras. Se sua resposta automática for ansiedade, raiva ou desânimo, saiba, é aí que está seu ponto de resistência. E cada vez que você reage igual, reforça o mesmo padrão vibracional. Mas se você conseguir, mesmo por um segundo, respirar, silenciar e escolher uma nova resposta, você muda a frequência. E com isso, muda a realidade. Você precisa treinar sua mente e seu corpo para vibrar abundância, mesmo quando tudo parece contrário, porque o campo quântico não responde à aparência, mas à vibração verdadeira. É fácil vibrar prosperidade quando tudo vai bem. O verdadeiro salto acontece quando você mantém a vibração elevada, mesmo na ausência temporária da manifestação. É nesse momento que o campo colapsa milagres, porque você se tornou compatível com a versão de si que já vive essa abundância. Pare de esperar que a realidade mude para se sentir melhor. Sinta-se melhor agora, e a realidade mudará em resposta à sua nova vibração. Esse é o fim da autossabotagem invisível. É a escolha consciente de sustentar a frequência daquilo que deseja ser, ter e viver. Não por negação do que é, mas por alinhamento com o que está por vir. A realidade externa é sempre um reflexo tardio da sua vibração interna. Troque o padrão e o reflexo se transforma. Você não está quebrado. Você está apenas temporariamente desalinhado. E a boa notícia é, a qualquer momento, com uma respiração, uma escolha, uma intenção, você pode voltar para sua frequência original, aquela que vibra plenitude, liberdade e expansão. Tudo aquilo que você deseja já está acessível no campo. A chave é limpar os bloqueios, dissolver a escassez e se permitir receber. A abundância não precisa ser conquistada. Ela precisa ser permitida. E tudo começa com sua decisão de vibrar diferente agora. Você não está longe da sua melhor versão. Você já é ela, em essência.
O que separa o que você vive agora do que deseja viver não é tempo, nem esforço, nem mérito. É apenas uma frequência. E essa frequência está ao seu alcance neste exato momento. Você aprendeu que tudo no universo é energia e que essa energia responde à vibração que você sustenta em silêncio, muito além das palavras. Você compreendeu que a manifestação não depende do que você faz, mas do que você é e principalmente do que você sente com constância. Você não precisa mais esperar por permissão externa. O campo já está reagindo à sua nova consciência. As pessoas certas estão se aproximando, as portas estão se abrindo, os sinais estão se multiplicando, porque agora seu campo emite uma nova assinatura. Você não está mais vibrando dúvida, escassez ou medo. Você está vibrando decisão, confiança e merecimento. E quando isso acontece, o universo se curva em resposta. O invisível começa a se tornar visível. O que antes era potencial, agora se manifesta. Você é o criador da sua realidade. Não porque controla tudo, mas porque escolhe o que emite. E essa escolha é o seu verdadeiro poder. Se esse vídeo elevou sua vibração, compartilhe com alguém que precisa colapsar sua linha do tempo. E lembre-se, você já vibra a realidade que deseja. Agora é só manter essa frequência até que o mundo a reflita.